Nessa aula a gente vai apresentar para vocês o triângulo, gente. Triângulo é um polígono, tá? Na verdade, o menor deles, o que tem o menor número de lados. O que você precisa para fazer um triângulo? Vamos pensar aqui, olha. Você precisa de 3 pauzinhos, né? Eu tenho aqui 3 pedaços de giz, imagina que cada um é um segmento de reta. Aqui você une aqui as pontas, né? E olha lá, vou fechando, fechando, ponto. Formei, então, um polígono, uma figura que a gente chama de triângulo, né? Então, um polígono de 3 lados, 3 vértices, beleza. Então, parece que está simples. Para eu ter um triângulo, basta que eu tenha 3 segmentos de reta. Será verdade? Sim ou não? É sobre isso que a gente vai falar agora. Muito bem, pessoal. Dá uma olhada nesse exemplo que eu tenho aqui, tá? Eu imaginei uma das barrinhas, tá? Uma das barrinhas, um segmento, com 7 unidades de comprimento, a outra com 2 e a outra com 4. E a pergunta é, será que com esses segmentos eu consigo formar um triângulo? Olha só, pensa comigo. O que você fez? Quando eu fiz aqui para você, eu fiz o exemplo, olha só. Eu peguei assim, né? Estava unindo aqui embaixo, e aí fui fechando, 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 até uma juntar com a outra, a pontinha, e formou o triângulo. Então bora lá, para fazer um triângulo parece que é simples. Então eu preciso ter um segmento de reta, outro segmento de reta e um terceiro segmento de reta, junto as pontas e fecho. Será que é isso mesmo? Vamos embora ver? Olha só, eu tenho aqui no meu exemplo um segmento medindo 7 unidades, o outro 4, uma unidade de comprimento qualquer, e o outro 2, tá? A escala é a mesma, então cada um aqui vale um daqui do outro segmento, perfeito? Será que com aqueles 3 eu consigo formar um triângulo? É simples, professor. É só você, ó, pegar, vai chegando um pertinho do outro, vai descendo, descendo, descendo até encostar. Vamos embora? Olha só. Na hora que eu for descendo esse pauzinho e esse aqui, olha o que vai acontecer com esse amarelo. Eu fiz de propósito para não dar certo. Olha só. Eu tenho aqui 7 unidades. Esse aqui tem 4. Ora, 1, 2, 3, 4. Na hora que eu descer com ele, se eu chegar até aqui embaixo, ele vai estar desse jeitão aqui, vai encostar aqui. E se eu fizer a mesma coisa com esse que mede 1, 2, olha, 1, 2, ele vai chegar aqui e vai encostar aqui. Ou seja, no momento em que eu fui fechando os 2 pauzinhos, não houve o ponto de encontro. Um parou lá atrás, o outro aqui, e não formou triângulo nenhum. Olha, você acabou de descobrir que não é com quaisquer 3 segmentos de reta que você consegue fazer um triângulo. Nesse caso aqui, não dá. Isso sugere que deve haver alguma condição de existência para que o triângulo exista. Percebeu? Eu vou tentar representar aqui com o nosso giz o que aconteceu, vou diminuir o tamanho, né? Aconteceu isso, ó. Tá aqui os 2 pauzinhos, né? O tamanho é diferente, na hora que você foi descendo, ó, eles não se encontraram, né? E ficou um vão aqui no meio entre os 2. Beleza? Muito bem. Agora vamos matematicamente tentar entender o que a gente pode fazer e qual é a imposição que tem. Ora, repare, se esse mede 4 e esse 2, 4 mais 2 dá 6, é menor do que o 7. Então talvez aí esteja o caminho. Se fosse em vez de 4, fosse 5, ele ia bater aqui, mas ia fechar uma linha reta, também não ia dar o triângulo. Mas se a soma deste cara com este cara fosse maior do que 7, aí certamente você não ia chegar lá embaixo na hora de entortar, ele ia bater em algum lugar em cima e você teria formado um triângulo. Puxa, então eu entendi. Eu preciso que eu escolha aqui um lado, não é isso? Que o valor desse, a medida desse mais a medida desse tem que dar um número maior que esse lado. E está resolvida a questão. Achei a condição de existência de um triângulo. Vamos ver se é isso mesmo. Então vou dar um exemplo aqui. Em vez de falar que é 7, eu vou dizer que aqui mede A, aqui mede B e aqui mede C, por exemplo. Tá legal? Estou tentando generalizar para bolar uma fórmula para isso, né? Ou seja, uma forma algébrica de generalizar esse pensamento. Ora, se esse mede C e esse B, somando B com C, tem que dar um valor maior do que o A. Então esse A tem que ser menor que B mais C. Tranquilo aí ou não? Entendeu, né? Tá? Se esse A, aqui, ó, esse segmento aqui da base for menor que a soma dos outros 2 lados, né? Porque seriam os lados. Se for menor, eu vou conseguir formar um triângulo. Agora, se for igual, já não forma, vai bater um com o outro, vai dar uma linha reta. E se for menor, vai acontecer o que aconteceu aqui, fica um vão no meio, não forma triângulo nenhum. Beleza? Ok. Será que isso é o suficiente?
Eu vou te mostrar aqui não. Olha só, olha para essa figura aqui agora. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 7 e o 2. Ora, se somar 2 com 7, vai dar 9, é maior do que o 4. Então você vai falar, então é óbvio, na hora de fechar vai bater. Mas olha o que aconteceu, o 7 vai fazer, na hora que eu vou descer, chegar lá atrás. E mesmo que eu abra o 2, 4 mais 2 aberto, eu não alcanço o 7, porque deu 6. Não, ele não vai dar certo. Na verdade, essa figura é a mesma. Eu só girei ela, né? Eu botei ela numa outra posição. Repare, os lados são 2, 4 e 7. Aqui também, olha, 2, 4 e 7. Você não forma triângulo. Fato é o seguinte, você tem que fazer o teste para cada um dos lados. Aqui, esse teste aqui não passou, né? Tá vendo? O 7 não é menor do que 4 mais 2. 7 não é menor que 6, tá certo? Aqui, esse teste funcionou. Por quê? O 4 é menor que 2 mais 7. Mas eu tenho que ir girando o triângulo e fazer o teste com cada um dos 3 lados. Beleza? Você percebeu a situação? Então, a afirmação aqui está correta, só que eu tenho que fazer ela 3 vezes, né? Então, imagina aqui, vamos generalizar agora, tá? Você sabe, não custa repetir, que os vértices a gente costuma dar nomes com letras maiúsculas, então dado o triângulo ABC, os vértices são ABC, tá? E os lados, se eu quiser generalizar, não é obrigatório, mas é comum, oposto ao vértice A, quer dizer, o vértice A enxerga, né? Oposto a ele, o lado a gente chama de Azinho, oposto ao C, Czinho, oposto ao B, Bzinho, beleza? Ora, então, eu vou repetir essa situação, tá? Esse A aqui, olha, tem que ser menor que B mais C. O A tem que ser menor que B mais C, beleza? Porque sendo menor, ele vai se encontrar e eu vou ter um triângulo. Mas não basta, né? Se eu girar, só que aqui eu não vou girar a figura, então eu vou me girar, ou seja, eu vou olhar como se isso aqui estivesse no chão, tá? Esse B. Então eu posso afirmar que esse B tem que ser menor que a soma dos outros dois, você entendeu? Certo? Então é como se eu virasse o triângulo aqui e botasse o B aqui embaixo. Então o B tem que ser menor que a soma dos outros dois. E aí quais são os outros dois em relação ao B? O A e o C, ou seja, que A mais C. E finalmente, a mesma coisa, se eu olhar de lá, ou seja, botar o C aqui na base, né, esse C tem que ser menor que os outros dois. Quais são os outros dois? O A e o B. Então, este conjunto de afirmações, são 3 afirmações, é que formam o que a gente está chamando de condição de existência de um triângulo. Tá legal? Cada lado, tá? A medida de cada lado tem que ser menor, não pode ser igual, tem que ser menor que a soma das medidas dos outros 2 lados. Valendo por os 3, tá configurado que o triângulo existe. Furou para um deles, acabou, você não vai fechar o triângulo. Tranquilo? Bora fazer 2 exercícios aqui para a gente fechar essa questão. São muito simples. Eu te coloquei aqui 2 exemplos, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber se esses 3 números, esses 3 valores, com eles você consegue formar um triângulo. O que você vai fazer? Fixa o 12, tá certo? Ele tem que ser menor que a soma dos outros 2. Ora, 7 mais 17 dá 24. Então, 12 é menor que 24. Legal. Faz o mesmo teste agora. Fixa o 7. Tem que ser menor que a soma dos outros 2. 17 mais 12 vai dar 29. 7 é menor que 29. Passou no segundo teste. Terceiro teste. Fixa tua visão aqui no 17. Botou 17 ali embaixo. Tem que ser menor que a soma dos outros 2. 12 mais 7, 19. 17 é menor. Sim, essas 3 medidas, sim, elas de fato formam um triângulo. Beleza? Ficou entendido? Agora olha aqui, sem desenhar, né? Fixa o 8, tem que ser menor que a soma dos outros 2. 8 é menor que 28. Bacana, por enquanto está valendo. Fixa o 14, tem que ser menor que a soma dos outros 2. Opa, 8 mais 4 dá 12. 14 não é menor que 12. Não precisa nem testar o outro, já furou. Já não fechou o triângulo, tá certo? Então a resposta para esse aqui, claro, é não. E espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, gostou, por favor, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, inclusive para assistir às aulas que vêm a seguir. Triângulos, estamos só começando. Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.